O nosso ouvinte Hélio, da Vila São José, em Interlagos, ele faz uma seguinte pergunta aqui. Gostaria que você comentasse, não é pergunta que ele pede para a gente comentar sobre a vinda de Jesus, segundo a Bíblia Sagrada, e a hierarquia entre Jesus, Buda, Maomé, na escada de Jacó. Isso aqui é um assunto bastante complicado e polêmico, o Hélio. Mesmo porque, se você que está ouvindo agora achar que a gente está querendo denegrir a memória de Jesus ou de Buda ou Maomé e tal, você não vai estar entendendo coisa alguma. O fato é que existe uma hierarquia. O próprio Cristo confirmou isso ao dizer: o meu pai. Ora, se é o pai está acima do filho, né? Claro. Ele não disse assim: todos podem ser iguais a mim perante o pai. Ele não disse: eu sou o próprio pai também. Ele não falou isso, né? Mostrando que há uma hierarquia. Agora, quem é o pai dele, né? Para a gente entender isso, só entendendo a escada de Jacó, que hoje ninguém sabe direito para que significa isso. E nós temos insistido aqui já há bastante tempo, tentando mostrar, isso aqui parte de uma escola iniciática, não é pensamento só do Carvalho que fica inventando isso não. E isso parte de uma escola iniciática, a teosofia conhece isso muito bem. A Sociedade Brasileira de Eubiose Idem, ela que o professor Henrique Zé de Souza, quando começou o seu trabalho no Brasil, primeiramente com uma sociedade em Niterói chamada Samyama, depois com Dharana, no Rio de Janeiro, e depois, em seguida, Sociedade Teosófica Brasileira. Ele não foi reconhecido na época como continuador daquilo que a Blavatsky disse, né? Mas para quem o estuda com mais profundidade e depois estuda também a Blavatsky, vai perceber que aquilo que está na página 61 do volume 1 da Doutrina Secreta, se não me engano, parágrafo 5, ela diz: virá alguém depois de mim que poderá com mais propriedade desvelar mais. Como quem diz, eu não posso contar mais. Contando o que ela contou, fazendo o que ela fez, ela foi uma verdadeira mártir do século XX, porque ela é do século XIX também, né? Ela nasceu nos anos 800 e sofreu muito. A intenção dela era só ajudar os Estados Unidos. Havia uma missão secreta da Blavatsky nos Estados Unidos. Por que eu estou falando tudo isso? Porque tem tudo a ver com o que eu vou dizer aqui. E a Blavatsky deveria melhorar a cabeça do americano para o americano assumir a função temporal e espiritual sobre o planeta. Tinha chegado a vez dos americanos, mas infelizmente a função de comando espiritual do planeta, o americano está longe ainda de poder assumir, mesmo hoje, né? Apesar que a situação melhorou bastante lá, graças a uma Rosa Cruz tem na Califórnia e outras instituições. Até a própria Eubiose tem representação hoje lá, etc. Um amigo da gente daqui do Brasil estava fundando há pouco tempo um centro espírita lá nos Estados Unidos, né? Já para trabalhar a cabeça do americano de um modo um pouco mais lógico e não somente religioso. Não que a religião seja um mal, não é isso, né? Mas para abrir melhor a cabeça, para ele compreender a grande importância que o país tem sobre o mundo. Senão fica aí essa luta só material, guerra daqui, invade um país, invade outro. O que isso tem a ver com a escada de Jacó? Tem tudo a ver, né? Porque a escada de Jacó são os nossos mestres que estão do outro lado. Por exemplo, você tem aqui uma escada de desenvolvimento do ser humano no planeta. E nessa escada não tem ninguém que esteja no mesmo degrau do outro. Mesmo irmãos gêmeos, um está num degrau, o outro está no outro. Então são 6 bilhões e tanto de degraus. Agora, nesses degraus não há inferior ou superior. Você quando está subindo uma escada, como é que você pode dizer que aquele que está no degrau de baixo é inferior a você? Calma, ele vai subir para o seu degrau também mais tarde. Você que se parar, ele passa você.
vai para o degrau superior. Não existe superior no sentido que nós imaginamos aqui na Terra. Buda é superior a Jesus, Jesus a Buda, Maomé a isso, o planetário. Não há essa briga que nós temos aqui na Terra. Eu sou diretor de relações não sei o que da empresa. Eu sou um diretor-presidente. Isso é infantilidade do ser humano. Não há esse tipo de discussão. Pode haver até, digamos assim, né, algum debate entre os membros da escada de Jacó sobre como obedecer ao plano divino do Deus único e verdadeiro de todas as religiões, né? Esses seres são tão avançados perto de nós, ainda muito pequenininhos aqui no planeta, que eles são chamados de deuses, esses da escada de Jacó. Deuses por quê? É uma forma de homenageá-los, como poderíamos chamá-los também de santos, de Mahatmas e de outras coisas mais. Não quer dizer que as religiões orientais sejam politeístas, e nem que os gregos também o eram. A Grécia, por exemplo, considerava que havia um Deus que era superior a todos os outros, e aqueles do Olimpo, que eram inferiores àquele, né, eram seus servidores. A hierarquia, né? Então, essa hierarquia ela tem que existir. O ser humano só copia esses chamados deuses ou seres já ressuscitados, a maioria deles, né? Essa escada de Jacó, como nós temos comentado aqui, para localizar melhor o que você está perguntando, Jesus, Buda, Maomé, etc., né? Eu não saberia localizar os degraus exatos de Maomé, de Buda, etc., porque eu não sei em que ponto eles estão, porque eu não sei nem onde eu estou, né? Se lembra da frase famosa que o Cristo disse aos iniciados que estavam com ele, eram tão poucos na época, ele disse: conhece-te a ti mesmo e conhecerás ao teu semelhante, ao teu Deus. Se eu não conheço a mim, como é que eu vou conhecer isso, né, Hélio? Eu posso dar uns chutes aqui para você raciocinar um pouquinho, né? Mesmo os grandes avatares aqui na Terra, eles não conhecem muito além daquilo que eles podem conhecer. Eles estão limitados também. Tudo que se manifesta para a vida tem limites, né? E nós temos que lutar para romper esses limites no sentido da gente evoluir cada vez mais. O ser humano está aí para romper de limites. Limites mentais, limites físicos. Não tem mais os recordes a vencer. O Pan-Americano está aí no Rio de Janeiro, né? Então, nessa escada de Jacó, você tem o iniciado. Quando você cumpre, digamos, a sua última encarnação na Terra, e nessa encarnação é feito um julgamento. Esse julgamento não dói. O julgamento é como um professor dando nota para você, né? E quem faz esse julgamento é o ser mais poderoso que existe, e que é o executor do plano cósmico entre a gente, que é chamado de Melquisedeque, ou Senhor de Melque e de Zedeque, que também, segundo Mário Rosso de Luna, é o mesmo Noé, que é uma palavra dupla. É o mesmo rei oriental, conhecido no Oriente, aqui não, como o rei Minus. No é Melque, é de Zedeque, Mi é Melque, Nus é Zedeque. Melquisedeque é o senhor das duas faces. Só ele pode julgar, porque ele tem ele é o sistema de referência. Ele é o segundo trono na terra, ele comanda tudo. Então ele não é só rei de Salém, ele é o rei Shalem. Shalem é uma expressão do hebreu antiga que se perdeu pelos tempos também, que quer dizer o rei pronto e acabado e coroado como rei. Ele manda e não obedece, pronto, porque ele é o grande executivo, ele está aí para isso. Daí ele se chama do imperador do universo inteiro e não de uma cidadezinha pequena, considerada. Como é que um rei de uma cidadezinha pequenininha vai abençoar Abraão, que era o grande patriarca, respeitadíssimo, né? Isso está lá na Bíblia, é isso. Ora, se esse próprio Melquisedeque não fosse um ser, né, superior ao próprio Abraão para abençoá-lo, ou você acha que o inferior abençoa o superior? Como assim, né? Eu vou chegar para o Cristo e falar assim: Jesus, eu, Antônio Carvalho, o abençoo em nome do seu pai, viu? Não, é ele que vai dizer para ser o Carvalho: eu te abençoo, eu sou Jesus, eu te abençoo em nome do meu pai. Mas não o inferior, que sou eu, abençoar o superior. Então daí a importância de Melquisedeque, que é um grande mistério hoje, né?
Melquisedeque não é nome de ser, é nome de uma função, como presidente da república ou imperador do universo, aquele que manda e não obedece, né? E ele é que efetua os grandes julgamentos. Agora, só que você tem essa função Melquisedeque também em cima, e só a escada de Jacó pode explicar isso. Então, por exemplo, iniciado. Vamos lá, senão a gente acaba não localizando pelo menos Jesus nessa escada aqui. Daria talvez para localizar Buda também, né? O iniciado é um ser que vale 7 Einsteins de cabeça, né? Agora, imagine você, grava isso que eu falei aí, 7 Einsteins de cabeça, quer dizer, em todos os setores da atividade humana. O adepto, que é o segundo degrau, porque o iniciado ainda está encarnado aqui. Quando um grande Messias comparece à Terra, um avatar, 7 grandes iniciados estão também atuando no planeta, né? Eu poderia até dizer os 7 nomes de 7 os 7 nomes de 7 iniciados que estiveram aqui até recentemente, já desencarnaram todos, foram embora, né? Como, por exemplo, quando esses avataras vêm aqui também, os reis magos ou mágicos da Agartha ou da Arca do Noé ou de Melquisedeque têm que estar na terra para saudá-los também. E eles batem com aquilo que a gente lê na Bíblia. É um negro, um amarelo e um branco, né? A gente poderia dizer os nomes também, mas eu acho que isso é adiantar muito o carro na frente dos bois ainda para poder entender isso. Apesar que a gente já comentou um pouco no passado sobre isso. Então, iniciado é um sujeito extraordinário, não tem ninguém no planeta que nem ele. Tem 7 quando vem acompanhar o grande mestre. Agora, por exemplo, desencarnou, tu não tem ninguém no planeta que tenha o valor de 7 Einsteins. Você percebe, Hélio? Onde é que tá? E é o primeiro degrau, o indivíduo está encarnado aqui ainda. Mas ele venceu o ciclo, ele não volta mais. Então ele vai para outra dimensão para pisar. O primeiro degrau da escada de Jacó é um degrau de passagem. Então ele vai para o segundo, que já é sim aí do ressuscitado, o adepto. O adepto é um ser poderosíssimo, segundo degrau apenas. Ele vale 7 iniciados. Imagina, um iniciado é capaz de hipnotizar à distância uma pessoa. Isso é um iniciado aqui na Terra. Ele tem um controle mental extraordinário. Ele entra em dharana, ele entra em samadhi, ele entra nos graus mais elevados de yoga. Ele contempla a divindade cara a cara, ele tem certeza das coisas, é um indivíduo que só vive em função de auxiliar os outros, né? Ele funda grandes religiões, grandes instituições para ajudá-los. Esse é o iniciado. Agora imagine um adepto do outro lado. O adepto é anjo da guarda da maioria de nós. Aquela voz que, se você estiver vibrando de acordo com a matéria dela, essa voz que fala dentro de você, que é o chamado anjo da guarda, né? Um adepto vale 7 iniciados. É um ser poderosíssimo. Ele seria capaz sozinho de levantar uma onda no oceano aí de 2 quilômetros de altura e jogar na terra e destruir tudo se ele quisesse, mas ele não faz isso. Ele está aqui para construir. Ele é um trabalhador de Melquisedeque. Ele cava fundo para ajudar o rei do mundo. Aí vem o terceiro degrau, um arhat de fogo. O arhat de fogo vale 7 adeptos. Se um adepto pega algo derivado de petróleo, por exemplo, põe na mão, mete 1.500 graus sem queimar a mão dele, porque o corpo dele na outra dimensão pesa microgramas, seria um corpo mais astral, vá. Ele ainda depende de uma certa alimentação e tal, mas é um negócio complicado. A gente poderia falar dias a respeito desse adepto, só do adepto, né? Agora imagine o arhat de fogo. O arhat de fogo é um ser que vale 7 adeptos. É poderosíssimo, mais poderoso que o adepto. Depois vem o Cristo ou Buda de evolução, e não o Cristo que a gente conhece aí da religião. Cristo ou Buda de evolução. São vários desses Cristos ou Budas de evolução que tem por aí, mas nenhum deles é o Jesus que você conhece ou o Buda que você conhece. Eles são superiores a isso. Eu vou chegar neles. Esse Buda ou Cristo de evolução são seres poderosíssimos. Eu não saberia colocar nesse degrau aqui seres, por exemplo, como os Tirtânkaras, né?
Os Tods, não é bebida Todd não, viu? Os Tods, que são seres também, os Tirtânkaras são 32 poderosíssimos Tirtânkaras a serviço de Melquisedeque, capazes de fazer miséria. Você nem imagina como é que esses seres são, porque nós somos pequenininhos perto deles, né? Aí depois você tem esse Buda ou Cristo de evolução vale 7 arhatos de fogo. Depois você tem um Dhyani. Um Dhyani vale 7 Budas ou Cristos de evolução. Aí você chega no Bodhisattva, ou árvore da sabedoria em tibetano, né? Esse Bodhisattva são 7 em cada globo só, né? Nos famosos Mahamanwantaras, né? Em cada ronda, porque cada globo tem 7 rondas ou onda de vida com 7 raças, etc, né? Imagine você que, esotericamente falando, Cristo é um dos 7 Bodhisattvas. Brincadeira? É o 6º degrau. Quando ele dizia eu estou perto do Pai, claro, que acima dele está o planetário. O planetário é um Mahashohan, esse grandão que eu te falei. O Rafael é um deles, né? O Rafael atualmente é o nosso pai-mãe terra. O globo azul que ele carrega no peito e não nas costas, porque ele é o Atlas também da maçonaria grega, né? Diz muito bem quem ele é. Ele é um espírito planetário encarnado na 5ª dimensão físico-manásica. Pra você ter uma ideia, a única coisa visível nessa dimensão é o globo azul que ele carrega no peito, né? Ele tem o valor de 7 Bodhisattvas. O Ishvara, que está acima do planetário, a hierarquia, ó, vale 7 planetários. Esse é o Sol, ou o Arcanjo Micael, como a gente já disse várias vezes. E por fim a gente tem o último degrau, ou 9º dessa escada de Jacó, como nos ensinava o professor Henrique Zé de Souza, nos ensina, onde nós temos o chamado Sol Central do 8º sistema, ou Melquisedeque de cima. Opa! Esse aqui é que no final de todos os dias da criação, os 7 dias, né? Ele faz um julgamento geral de toda a criação dele, né? Mas só que falta ainda 3 setilhões de anos e mais 34 mil anos nesse globo nosso para ele fazer esse grande julgamento e dizer isso aqui valeu, isso aqui é uma porcaria, isso aqui melhorou, isso aqui não é assim a coisa. Aí entra tudo para dentro dele entra no plano arquetipal, volta tudo ao zero, porque são 10 dias da criação no total para dar as 10 sefirotes da Cabala, né? E tudo começa depois, que é um eterno criar. Mas no aspecto Melquisedeque é construas et destruas, construens et destruens, do latim, onde constrói e destrói. Você faz uma casa, ela fica velha, cai, você faz outra, joga, faz outra e tal. A vida é assim. A insegurança é a tônica e não a segurança. O problema é o combustível da evolução. A crise é que nos faz evoluir, né? Então, portanto, Jesus é um ser de dimensão, de outra dimensão. Já é ressuscitado há muito tempo. Havia 3 Jesus, né? Que isso aqui não pode, o cristão não tem condição de entender isso. Tinha um Cristo chamado Krivatsa, tem um outro chamado Jeffersus, e aquele que o povo conheceu aqui, que transformou em Jesus Cristo, que é o Joshua Ben Pandira. 3! E podiam ser vistos, né? Agora imagine você que mistério esse, né? Buda alcançou o 6º dia da criação no 5º dia, no 4º dia. Ele superou a si mesmo, sabe por quê? Um negócio aparentemente tão fácil de fazer, né? Ele considerou o mal como bem e o bem como bem, pronto, né? Maomé, idem, Maomé é um profeta extraordinário, um ser também da escada de Jaguar. Agora você pergunta, peraí, mas Kardec também era, né? E outros tantos, às vezes eles vêm com função de governo, né? E a gente não sabe a que hierarquia que esse indivíduo pertence. A gente precisaria falar mais umas 2 horas para tentar explicar isso. Não dá tempo, né? Mas a gente não sabe a hierarquia que esse ser pertence. Agora que eles já morreram, por exemplo, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas era um Assura. Agora, em que degrau da escada de Jacó que ele está, eu não sei. Aparecia um adepto para ele, que é o 2º degrau dessa escada, no quarto de dormir dele, do Getúlio, do nada, como se abrisse uma cortina do tempo no ar e aparecia para o Getúlio. Isso aí é do conhecimento de muita gente, eu não estou inventando coisa nenhuma. E punha a mão no umbigo para proteger o presidente da República, Getúlio Vargas, das emissões astrais negativas dele. Ele um ressuscitado, aí ó. O que mostra que Getúlio era superior a ele. E um dia ele aparece para o Getúlio e diz: Senhor presidente, ao respeito do adepto com Getúlio, ó. A situação está assim, se o senhor continuar vai dar guerra civil, se o senhor sair, dá guerra civil.
O senhor que sabe. Aí ele deu um tiro no coração. Agora leia a Carta Testamento, você vai entender. Até então ele só suicidou. Não é assim. Nós não sabemos coisa nenhuma ainda. O ser humano é uma eterna criança. É uma eterna, não. Ele vai deixar de ser. O ser humano é psicomentalmente infantil, é criança ainda.